Você está claro? Faz favor, sente-se aqui. Ora, muito bem, senhores deputados, temos connosco o senhor Secretário de Estado do Tesouro. Só um momento, por favor. Como sabem, esta audição tem lugar a partir de um requerimento apresentado pelos deputados do Grupo Parlamentar do PS, no sentido de complementar um outro encontro que já teve lugar com o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional a propósito das condições para a instalação da entidade para a transparência. E, assim sendo, como o requerente não entende não precisar de usar da palavra para fundamentar o requerimento, nós começaríamos justamente a audição por dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro, que está também informado do teor do pedido que foi solicitado. E assim, saudando mais uma vez o Sr. Secretário de Estado e agradecendo-lhe a disponibilidade para partilhar este momento na reunião, vou-lhe dar a palavra, pedindo-lhe uma exposição inicial, à ordem dos 15 minutos, se for possível. Seguir-se-á, só para efeitos de conhecimento do andamento dos trabalhos, intervenção por cerca de 5 minutos por cada um dos grupos parlamentares e, no final, devolver-lhe a palavra para as suas considerações finais. Assim sendo, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro, Dr. Miguel Cruz. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sendo este um tema muito importante para nós e tendo em atenção o conteúdo do pedido que nos foi feito, penso que importa fazer aqui um ponto de situação que provavelmente será excessivamente detalhado, mas, enfim, penso que é importante ter, enfim, o histórico organizado. Muito bem. Ora, estabelece o número 2 do artigo 4 da Lei Orgânica número 4 de 2019, de 13 de setembro, que cria, no âmbito do Tribunal Constitucional, a entidade para a transparência, que o Governo disponibilizará as instalações para esta nova entidade, preferencialmente fora das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. E, com efeito, o Governo desenvolveu todas as ações. Para tal, é importante fazer um ponto de situação detalhado das diligências efetuadas e da articulação realizada. Conforme indicações do próprio Tribunal Constitucional, que são anteriores à entrada em funções desta equipa do Ministério das Finanças, de que faço parte, foi manifestada uma preferência no sentido de que a entidade para a transparência viesse a ter a sua sede localizada em Coimbra ou Aveiro. Para além desta indicação geográfica, o Tribunal Constitucional indicou um conjunto de características que considerava requisitos para as instalações da nova entidade, de que se destaca uma área total igual ou superior a 836 metros quadrados, com uma distribuição específica de número e dimensão de gabinetes ou de conjuntos de gabinetes e a disponibilização de 12 lugares de estacionamento. Com base nestes parâmetros e na sequência de uma avaliação inicial levada a cabo pela Direção-Geral de Tesouro e Finanças, concluiu-se que nas localizações indicadas pelo Tribunal Constitucional, não existiam imóveis do domínio privado do Estado que se encontrassem disponíveis e que se ajustassem às características indicadas, sendo estas características as consideradas adequadas para acolher a nova entidade, o que levou, nessa altura, a que fosse equacionada a realização de consulta ao mercado para aluguer nos termos previstos no artigo 141 do Decreto-Lei 84 de 2019, de 28 de junho, ou, se quiserem, enfim, o de LEO de 2019, em vigor em 2020, por força do seu artigo número 201.
Já em outubro de 2020, e depois de terem sido colocadas questões a quando da discussão do Orçamento de Estado, tive a oportunidade de assumir este assunto avaliando as características dos imóveis disponíveis no domínio privado do Estado, mas alargando a análise à disponibilidade de imóveis por parte de outras entidades públicas e fazendo uma avaliação de imóveis disponíveis no mercado para aquisição, para que, e reforço esta palavra, esta frase, em último recurso e na ausência de outra solução, a empresa Stamo S.A., empresa de capitais exclusivamente públicos, cujo objeto é a rentabilização de património imobiliário público e a montagem de soluções para assegurar respostas adequadas às necessidades de instalações de serviços públicos, pudesse vir a adquirir um imóvel, proceder às necessárias obras de adaptação e assegurar o arrendamento à entidade para a transparência. Desta forma, foi constituída uma carteira de hipóteses alternativas que foram objeto de discussão com o Tribunal Constitucional, com início ainda em 2020, reduzindo gradualmente o número de possibilidades, ao mesmo tempo que se afinavam os requisitos a aplicar. Este trabalho foi realizado ainda com o anterior Presidente do Tribunal Constitucional em funções. Da carteira de alternativas constou o Colégio de Santa Rita, de que já falaremos, bem como outros imóveis, sendo que aproveito aqui para dar nota dos resultados desse trabalho. Refira-se que esta prospecção de mercado incidiu numa área que inclui as cidades de Aveiro e Coimbra, como solicitado, tendo nós acrescentado também a cidade de Leiria, tendo sido inicialmente identificados e apresentados ao Tribunal Constitucional 11 alternativas. Meramente a título de exemplo, elenco aqui algumas hipóteses que me escuso de caracterizar em detalhe por questões de natureza comercial. Enfim, só admito que por mera curiosidade, penso que alguns casos os senhores e as senhoras deputadas rapidamente identificarão. Desculpem mostrar-vos isto desta forma. Esta era uma das possibilidades, em Aveiro, facilmente reconhecível. Esta era uma outra possibilidade em Aveiro, também, penso eu, relativamente fácil de reconhecer. Este não é fácil de reconhecer porque é um edifício de escritórios e a fotografia é interior. Isto é um edifício de escritórios em Coimbra, numa zona central. Este também, enfim, eu conheço bem Coimbra, portanto, para mim é facilmente reconhecível. Também um edifício de escritórios, também numa zona central de Coimbra. Este muito fácil de reconhecer também em Coimbra, na Avenida Fernão de Magalhães. Este também em Coimbra, também na Avenida Fernão de Magalhães, também um edifício de escritórios. Este é na zona industrial de Eiras, também em Coimbra. Este, que aliás mencionarei daqui a pouco, é no centro de Coimbra, na zona da Solum. Também foi um dos edifícios mencionado e disponibilizado. E aqui também, no centro de Coimbra, uma outra moradia. Enfim, esta também saiu logo de dentro do pacote inicial, por não ter, esta era menor que a dimensão prevista, não muito, mas era menor que a dimensão prevista e, portanto, também foi excluído. Enfim, só por mera curiosidade e para termos a noção, enfim, da diversidade de soluções que foram trabalhadas e que foram estudadas e que foram identificadas ao Tribunal Constitucional. É por isso mesmo relevante salientar que o processo decorreu de forma articulada e colaborativa e sempre com o objetivo de garantir que a entidade pudesse iniciar as suas funções o mais rapidamente possível. Diga-se a este propósito que quando aqui falamos da instalação da nova entidade, estamos apenas a abordar a questão das instalações físicas propriamente ditas, as quais naturalmente condicionam, mas não impedem que outras vertentes do processo de instalação de uma nova entidade possam desenvolver-se em simultâneo, tendo em atenção os prazos necessários para a constituição de equipas e desenvolvimento informático, por exemplo. Esta foi, ao longo da discussão, uma das sugestões que fomos fazendo, é que fomos trabalhando com calendários simultâneos, mas obviamente não é uma matéria sobre a qual tivéssemos que nos pronunciar. Assim, ainda relativamente à disponibilidade ou à disponibilização de instalações para sediar a entidade para a transparência e respeitando as condições de base definidas pelo Tribunal Constitucional, designadamente quanto à localização geográfica, dimensão, salvaguarda da dignidade institucional da nova entidade
Importa referir que, após trabalho desenvolvido com os serviços do Tribunal, foi possível apresentar em 8 de fevereiro, precisamente e ocasionalmente no momento da transição de presidentes. Aliás, eu elaborei uma carta dirigida ao anterior presidente, enfim, penso que ela terá sido recepcionada pelo novo, uma proposta concreta de localização. Foi, nesta data, por isso, desta forma, dado integral cumprimento ao disposto no Orçamento de Estado para 2021, relativamente à disponibilização de uma localização para a entidade para a transparência. Considerou-se que a proposta concreta de localização respondia a todas as condições enunciadas pelo Tribunal e que beneficiava ainda, então como agora, de acordo empenhado e expressamente manifestado por parte da entidade, por parte da Universidade de Coimbra e também do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra. Ter a Câmara Municipal conhecedora e empenhada nesta solução revela a importância que justamente é dada à própria entidade para a transparência. Mas é também, como compreenderão, muito importante para a boa condução e conclusão do processo. Estas questões que se colocam em matéria de disponibilidade e empenho da Universidade e do município não suscitam qualquer problema em termos de autonomia contratual e processual, um tema que foi sempre muito solicitado e mencionado pelo Tribunal Constitucional, pois sempre referimos que a relação contratual, portanto o aluguer, seria sempre com a Universidade de Coimbra ou, se o Tribunal Constitucional preferisse e visse aí uma vantagem, como penso que aliás prefere, com a Stamo, uma empresa cujo objeto social é precisamente, e como já referi, a rentabilização do imobiliário público. Há aqui uma questão que ainda teremos que clarificar e que se relaciona com quem será a contraparte contratante. Se o Tribunal Constitucional, se a entidade para a transparência, esta é uma dúvida que eu pessoalmente tenho, mas como todo o processo está a ser conduzido pelo primeiro e a equipa para a segunda ainda não está designada, pensamos que será com o Tribunal Constitucional. Seja como for, tal opção e a clarificação deste tema em nada atrasará, pela nossa parte, a sequência do processo, tratando-se, como já referi, apenas de uma breve nota da minha parte. As instalações propostas, portanto, no Colégio de Santa Rita, imóvel de qualidade, pertencente à Universidade de Coimbra e localizado no centro histórico da cidade, embora se apresentem em bom estado de conservação, aliás, elas estavam em utilização corrente por serviços da Universidade que se deslocalizaram, carecem de uma intervenção de adaptação, a qual a própria Universidade de Coimbra se dispõe a realizar e que, conforme a avaliação técnica, entretanto, realizada pelas equipas profissionais que efetuaram o primeiro levantamento e planeamento, poderá ocorrer num período de tempo que se afigurou perfeitamente compatível com a execução das restantes diligências necessárias à entrada em funcionamento efetivo da entidade para a transparência. Na altura, enfim, ficam com essa referência, estimava-se que para as obras necessárias para a instalação de uma determinada entidade e face aos requisitos que tinham sido apresentados, que teríamos aqui um trabalho que andaria entre 3 a 4 meses. Ainda assim, sempre estivemos e estamos disponíveis para encontrar soluções em termos de projeto de obra e de definição de eventuais soluções intermédias ou transitórias que permitam que a fase de arranque da entidade para a transparência possa ter início o quanto antes. Também desde o início deste processo que o Governo disponibilizou o suporte instrumental da Stamo para apoiar estimativa de obras, para dar suporte a procedimentos, promover e tentar promover a maior celeridade no processo em matéria em que a Stamo é especialista. Esse trabalho técnico, em articulação com os serviços da Universidade, que tem sido inexcedível, em termos de disponibilidade e empenho, não posso deixar de assinalar isto aqui, tem sido muito útil na procura das melhores soluções. O Sr. Presidente do Tribunal Constitucional e a sua equipa já visitaram as instalações por 2 vezes. Após a primeira visita, realizada no final de fevereiro, apesar das características, localização e dignidade terem sido consideradas adequadas, o facto do edifício em causa ser classificado como património cultural suscitou ao Tribunal Constitucional preocupações de que tal poderia ter implicações temporais na realização das obras. Estas preocupações levaram o Tribunal a solicitar a possibilidade de se equacionar a opção por uma vivenda que se encontra na posse de um privado e localizado no centro de Coimbra, uma daquelas que eu ilustrei.
Esta era uma das opções anteriormente constantes do pacote de propostas apresentadas ao Tribunal Constitucional e que havia sido abandonada. Ora, esse imóvel, para além de ter uma área superior à que havia sido solicitada e indicada como adequada para o efeito, implicaria levar a cabo um processo de aquisição por parte da STAM e a realização de obras significativas. Esta alternativa, para além de ineficiente do ponto de vista financeiro, e só como referencial ficam aqui com a indicação de que o valor da renda estimado seria 6 vezes superior ao do caso do Colégio de Santa Rita, para além de impactante em termos de custo-oportunidade face à disponibilidade existente no imobiliário público, mas também em termos de excesso de espaço, seria mais demorada que a opção do Colégio de Santa Rita. Estimou-se pelo menos o dobro do tempo para processo de aquisição e obras básicas de recuperação e adaptação. Esta situação foi explicada precisamente nestes termos, atenta à relação de total clareza que temos com o Tribunal Constitucional nesta matéria. Confrontada com a ineficiência desta hipótese, o Governo tomou a iniciativa de apresentar como sugestão alternativa um imóvel localizado na Avenida Fernão de Magalhães, que não fazia parte deste pacote que eu vos mostrei. Apesar de nele estar em preparação a instalação de outros serviços públicos, para o que tivemos de suspender temporariamente um processo de descentralização que estava em curso. Este imóvel possui as características adequadas em termos de espaço, de segurança, embora tivesse maiores limitações que teriam de ser trabalhadas com a Câmara Municipal de Coimbra, nomeadamente em termos de estacionamento. E não implicava, obviamente, o mesmo patamar de dignidade em termos de localização, era na Avenida Fernão de Magalhães, e de aspecto exterior. Este edifício, igualmente um edifício público, necessitaria também de obras de recuperação e adaptação, como aliás aconteceria sempre, qualquer que fosse o edifício, sendo a estimativa temporal de realização das mesmas semelhante à do Colégio de Santa Rita, embora as intervenções necessárias fossem mais significativas. O Tribunal Constitucional acabaria por considerar que entre as duas opções seria mais adequado o Colégio de Santa Rita, pelo que teve lugar uma segunda visita, desta vez com equipas técnicas do próprio Tribunal e da Universidade de Coimbra, e também da STAM, a quem o Governo encarregou de prestar todo o apoio técnico necessário. A questão de fundo, em termos temporais, está naturalmente relacionada, dada as características do edifício, com a profundidade das obras a realizar. Sendo que sempre indicamos que essas obras, face aos requisitos indicados pelo Tribunal Constitucional, teriam uma estimativa base de 4 meses. A questão essencial tem a ver com a necessidade de alguma alteração na fachada e alguma alteração estrutural, nomeadamente para satisfazer um pedido de criação de uma instalação sanitária adicional e de instalação de nova climatização. Após discussão, foi então consensualizada entre todos a necessidade de uma primeira fase de trabalhos a realizar com urgência e que envolve a ocupação de entre 3 a 5 gabinetes, incluindo presidente, vogais e secretariado, com reabilitação do espaço, das instalações sanitárias existentes, recuperação de caixilharias, a optimização total do acesso aos espaços, condições de segurança, pré-instalações de bastidores, etc., e outras intervenções em matéria de cabelagens face a requisitos de natureza tecnológica e comunicacional e de acessos a servidores e climatização. Os requisitos de segurança sempre foram claramente elencados pelo Tribunal Constitucional como essenciais e básicos para todas as fases da instalação da entidade para a transferência. O Tribunal Constitucional ficou de, trabalhando com a equipa técnica que dispõe para o efeito, enviar uma lista atualizada e final de requisitos, enquanto a Universidade de Coimbra avaliaria com a Câmara Municipal e de demais entidades envolvidas, como é o caso da Direção-Geral do Património Cultural, os condicionalismos efetivos e os requisitos processuais associados a eventuais obras. No passado dia 27 de abril, o Tribunal Constitucional enviou uma nova carta com uma longa lista de requisitos técnicos, vários deles constituindo novidades em relação ao anteriormente discutido, que estão agora a ser objeto de avaliação técnica e que determinam a escolha detalhada das opções de funcionamento da entidade da transparência em termos físicos e de infraestruturas técnicas. Desta forma, e em conclusão, admitindo, e disse-o no princípio, que seria um elencar, um ponto de situação eventualmente um pouco fastidioso, mas que, enfim, achei que seria útil fazê-lo, podemos afirmar que o Governo tem vindo, de forma empenhada e diligente, a apresentar uma proposta para a localização da sede da nova entidade que permita a sua instalação e entrada em funcionamento o mais rápido possível, afigurando-se que a proposta inicialmente apresentada assegurava já de forma muito satisfatória
as necessidades e pretensões formuladas pelo Tribunal Constitucional. De todo o modo, através da Secretaria de Estado do Tesouro, continuamos a trabalhar no sentido de criar as condições para que este assunto possa ser fechado com brevidade. Muito obrigado. Já agora, vale a pena só repetir, peço desculpa só esta interrupção, mas repetir o que já anteriormente afirmei. Se for necessário desenvolver soluções de natureza transitória que facilitem uma fase inicial de instalação da entidade, nomeadamente enquanto decorre este processo de realização de obras, estamos empenhados e falo-emos em articulação com o Tribunal Constitucional em criar as condições para que tal ocorra. Muito obrigado. Muito obrigado também, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra os senhores deputados, começando pelo Sr. Deputado José Magalhães. Faz favor. Sim, Sr. Deputado José Magalhães. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pela exposição circunstanciada que nos coloca perante um problema que cabe à Assembleia da República ajudar a resolver, sendo certo que a Assembleia cumpriu o seu papel ao definir um quadro legal, ao incluir no Orçamento de Estado para o ano em curso um prazo para que tivesse lugar a nomeação da entidade e, neste momento, estamos a tentar descobrir como é que se chegou a esta coisa que não anda para um lado nem para o outro e a contribuição que nos deu permite perceber como foi. Não permite perceber porque foi, mas permite perceber como foi. E o problema é este, para nós, quem encarregou a presidência do Tribunal, cada vez que o Sr. Secretário de Estado aludia a Tribunal Constitucional, eu fui sempre traduzindo mentalmente o Presidente do Tribunal Constitucional, porque o Tribunal Constitucional, como colégio, não teve intervenção nesta história que nos contou. Isto é, não reuniu de cada vez que se colocava uma hipótese, casa de banho para a frente, casa de banho para o lado, sítio tal ou tal ou tal, não reuniu para deliberar sobre essa matéria, como parece bastante óbvio. Reuniu o Presidente, acompanhado de uma conselheira, que discutiram o que entenderam necessário discutir. Entretanto, esse Presidente saiu e o atual entrou. Mas, portanto, quando se fala do Tribunal Constitucional, estamos a falar do Presidente do Tribunal Constitucional, o anterior ou o atual. Mas quem é que encarregou o Presidente do Tribunal Constitucional, o anterior e o atual, de tomar opções sobre as obras a fazer na sede da entidade de transparência? A Assembleia da República não. A Assembleia da República encarregou o Governo de prestar o apoio necessário, selecionar tudo o que era necessário selecionar e mandou o Tribunal Constitucional nomear uma entidade por 8 juízes daqueles do todo que o convém. Em segundo lugar, a missão dada pela Assembleia era para ser cumprida num determinado prazo, como eu já referi, que neste momento está ultrapassado e, mais ainda, continua a haver a tal confusão de funções. A entidade tem funções para nomear, não tem funções para discutir coisa nenhuma. Interpretando-se a lei como julgo que ela deve ser interpretada. De que não é possível nomear antes de haver um lugar para sentar os nomeados, é um argumento que, francamente, não, pela nossa parte, não aceitamos, mas trouxe... Se o problema é um lugar, arranja-se o lugar. E, portanto, exortamos vivamente a que se arranje esse lugar. E, simultaneamente, que cabe-nos a nós ajudar a eliminar alguns equívocos. Primeiro equívoco, o equipamento estratégico e essencial para o sucesso da ET é uma plataforma de entrega e gestão de declarações desmaterializadas. Não é o convento de Santa Rita, é mesmo a plataforma que tem que estar instalada em servidores. O segundo equívoco é, e os servidores têm que estar instalados no edifício do século XVIII, ou mais ou menos, com vista para o Mondego? Resposta, não. Nem devem estar numa data warehouse, devidamente segura, com redundância, com proteção, e como descobriram agora os norte-americanos no pipeline que foi objeto de ransomware há poucas horas, tudo está sujeito a ransomware e a outras ameaças de caráter cibernético
e, portanto, tem que estar num sítio, não se pode ter um servidor a pipilar ao lado da secretária do secretário da entidade da transparência. Isto para quem perceba alguma coisa do mundo digital. Para quem não perceba, nada disto faz sentido. E é um equívoco que maculou isto, uma vez que o anterior Presidente estava e está noutra galáxia, com todo o respeito, a galáxia dele é o direito processual penal, o direito penal, o direito constitucional, etc, etc. Em terceiro lugar, carregar a plataforma com os dados das declarações que estão depositadas neste momento, que eu saiba, sem corta-fogos, sem guarda 24 horas por dia, nem nada, é a missão primária da entidade da transparência. Mas quem é que vai carregar esses dados? Não é a entidade, nem são os pobres dos funcionários que vão assessorá-la e apoiá-la. Isso tem que ser feito por uma empresa competente que saiba o que é digitalizar e digitar, uma vez que há declarações escritas à unha, a minha, por exemplo, e nos gatafunhos que são muito peculiares, e isso tem que ser digitado. Não há nada a fazer. O Jorge Coelho fez isso nos cadernos de licenciamento no ano da graça em que foi organizado o primeiro referendo em Portugal. Foram carregados todos para o pavilhão Carlos Lopes e uma série de rapazes e raparigas fizeram a digitação. É assim que se faz. Não há outra maneira. Isso não consta das conversas com o Governo, pelo que eu percebi da sua exposição, que, repito, é muito útil. Isso leva-me ao outro equívoco. O destino do papel, uma vez carregado na plataforma, é ser destruído. A não ser que se queira guardar em papel e em digital a mesmíssima coisa. Mas isso também faz parte de um paradigma que já não existe neste mundo. É um paradigma do passado, mas muito passado. Acabando, portanto, o papel também não deve, o papel que está no Raton não deve destinar-se, planeando isto em condições decentes e modernas, a ir de caminhão-tire até Coimbra. Deve ir de caminhão-tire até ao sítio onde vai ser digitado para ser metido na plataforma e devidamente guardado a 7 chaves cibernéticas. Não é? E acabo, Sr. Presidente, por razões práticas, nós não vamos querelar em torno da história inacreditável que nos trouxe sobre a escolha do Colégio de Santa Rita, edifício classificado, essas coisas todas. É um edifício, obviamente, digno e decente, desde que não o estraguem com um grande neon a dizer entidade da transparência ou outra coisa qualquer pirosa, mas o edifício só será útil se não tiver qualquer destes fantasmas que eu descrevi, não é? Se não for visto como a torre do tombo das declarações históricas, desde 93 até à atualidade, nem como um arquivo de servidores, uma farm de servidores, com as luzinhas todas a pipilar, com o Tejo ali ao lado, etc, etc. Significa isto... perdão, com o Mondego ali ao lado. Chamaram-nos a atenção para a vista, que é uma vista deliciosa. Pode concluir, Sr. Deputado, sem derivas turísticas. Não, fiquei arrebatado com a história do Mondego. Quanto à solução transitória de instalação do trio de fiscais, parece-nos francamente uma boa ideia. Uma boa ideia. Claro que a seguir teremos que chamar o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, mas isso é outra conversa, para ver se acabamos com isto. Muito obrigado. Passamos agora a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e quero aproveitar neste cumprimento, por já o fiz, mas fazê-lo novamente, até na presença do Sr. Secretário de Estado, por felicitar o Grupo Parlamentar do Partido Socialista por ter decidido, por sua iniciativa, ter requerido convocar o Sr. Secretário de Estado do mesmo partido que suportam, portanto, que acho uma atitude que é de realçar. E dito isto, até estou aqui com dificuldade em reter as ideias, porque a intervenção do Sr. Deputado José Magalhães põe-nos sempre, distrai-nos às vezes, desfoca-nos do essencial. E, portanto, procurando fugir de farms e warehouses e ficando em quintas e em armazéns, eu vou dizer mais ou menos, vou separar a intervenção em 3 partes: passado, presente e futuro. Portanto, aqui uma coisa para ser clara de identificar.
O Sr. Secretário de Estado, percebo esse cuidado, mas dedicou, eu diria, 80% a 90% da intervenção a falar do passado. Percebo nessa perspectiva fiscalizadora do Parlamento, mas falo aqui pelo grupo parlamentar do PSD, nós estamos mais preocupados é com o futuro, ou seja, com a resolução do problema e não o que ocasionou termos chegado aqui. Mas percebe-se, o que aliás está estribado em documentos, que o Presidente do Tribunal Constitucional indicou o local ao Governo no dia 15 de janeiro de 2020 e o Governo devolveu o dossiê ao Tribunal Constitucional no dia 8 de fevereiro de 2021. É isto. Durante este ano inteiro, um ano e quase um mês, o que se esteve a fazer, que até aqui eu não percebia, mas fiquei a perceber um pouco melhor, pela intervenção do Sr. Secretário de Estado, é que se esteve, enfim, a fazer um roteiro imobiliário por várias, primeiro cidades e depois edifícios e imóveis em concreto. Mas interessa-nos pouco isso. Demoramos muito mais tempo do que deveríamos ter demorado, mas aquilo que nos preocupa a todos, e de facto subscrevo a preocupação do Sr. Deputado José Magalhães, é pelas declarações que vamos ouvindo dos principais protagonistas deste tema, poder parecer que ele ainda vai demorar mais tempo do que aquele que demorou até aqui. Isto é que nos preocupa. Isso leva-me então à questão presente. Então, no que respeita ao presente, há uma pergunta que tinha que lhe fazer diretamente, porque foi aqui dito pelo Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, o atual, em audição recente, que manifestou que o Ministério das Finanças, não identificou quem, nem para o efeito importa, transmitiu ao Tribunal Constitucional que a verba atribuída em Orçamento de Estado era de receitas próprias do Tribunal Constitucional e não de verbas do Orçamento de Estado. Ou seja, inclusivamente o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional manifestou-nos aqui que agora que havia pessoas que não pagavam as taxas de justiça e que agora no ano de pandemia havia menos recurso ao Tribunal Constitucional e nós ficamos, devo dizer, eu pelo menos fiquei boquiaberto com imaginar que seriam as taxas de justiça e, portanto, as receitas próprias do Tribunal Constitucional a pagar a verba dos 646 mil euros que está como reforço adicional no Orçamento de Estado de 2020, estou a citar, e no Orçamento de Estado de 2021, cito novamente, diz reforço do Orçamento da Entidade de Transparência em 646 mil euros destinado às suas despesas de funcionamento através da aplicação de saldos. Ou seja, aquilo que queria pedir muito diretamente ao Sr. Secretário de Estado era se esclarecia esta questão, eu penso que vai esclarecer no sentido do que é óbvio e ato contínuo, digo já, se o esclarecimento for no sentido daquilo que eu creio, que é o que nós aqui aprovamos em Orçamento de Estado, que isso seja transmitido ao Tribunal Constitucional, oficial ou oficiosamente, para que essa dúvida deixe de pairar. E depois, terceira nota, futuro. E então, e esta sim foi a principal preocupação da intervenção do Sr. Deputado José Magalhães, e bem, que é quem é que vai fazer a obra no Palácio dos Grelos. Ou seja, a nós já nos interessa pouco se esteve para mudar, se já depois de identificado o Palácio dos Grelos, ou o Colégio Santa Rita é antigo, não é? O Palácio será o nome do edifício em si, e portanto, se chegou a ponderar-se uma vivenda ou um outro local na Avenida Fernão Magalhães, já não interessa porque já é passado. Interessa é dizer assim, o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional manifestou-nos alguma preocupação pela sua pouca habilitação para conduzir as obras e a pouca habilitação do Tribunal Constitucional e seus recursos humanos para poderem fazê-lo. No que nós acompanhamos, devo dizê-lo, acompanhamos completamente, não porque consideremos, e aqui não subscrevo minimamente aquilo que disse o Sr. Deputado José Magalhães quando se referiu ao Presidente do Tribunal Constitucional, não percebi se o anterior ou este, mas para qualquer um dos dois não se aplica, estarem noutra galáxia. Mas subscrevemos no sentido de que estão noutra galáxia institucional. De facto estão, porque os presidentes do Tribunal Constitucional têm mais com que se ocupar do que as obras do Palácio dos Gorilas ou de qualquer outro sítio, ou até do Palácio Raton. Porque têm que ter ou entidades próprias do Tribunal Constitucional, que aqui ambos manifestaram, o anterior presidente e o atual, que não tinham, ou então o próprio Estado tem que prover a que, de facto, isto seja possível de ser feito. Porque, vamos a ver, o que foi aqui transmitido, o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional detalhou-nos, e vou terminar, Sr. Presidente, isto passou mais rápido do que eu pensava, detalhou-nos as preocupações quanto a contratações, quanto a conhecimentos de engenharia civil e de construção civil, coisas que, com toda a franqueza, não podem e não devem preocupar o Tribunal Constitucional. E por isso termino dizendo que
Perguntou o Sr. Deputado José Magalhães quem é que encarregou o Presidente do Tribunal Constitucional de dar orientações quanto às obras, e esta é de facto a pergunta que se tem que fazer, porque o que está na Lei Orgânica, no número 2 do artigo 4º da Lei Orgânica, número 4 de 2019, é o Governo disponibiliza as instalações para a entidade da transparência no primeiro semestre de 2020. E, obviamente, que nós interpretamos, o Governo disponibiliza as instalações, e não pode ser interpretado de outra forma, como instalações prontas a utilizar, uma chave para entrar. Porque se no limite o Tribunal Constitucional tivesse escolhido um terreno, com certeza que enfim, não se ia estar à espera que se fosse estar a tratar da edificação. Portanto, é responsabilidade do Governo, quanto a nós, clara, quanto a nós, Parlamento, entregar ao Tribunal Constitucional uma sede para a entidade da transparência em condições de poder ser usada no próprio dia em que ela é entregue. E não foi entregue no dia 8 de fevereiro, por isso será entregue quando as obras estiverem prontas. Demora 4 meses, ou 6, ou 8, até pode demorar mais, porque nós queremos todos, porque somos todos amantes do património cultural e arquitetónico, que fique uma boa recuperação, mais do que rápida, boa. Mas o que tem que ser claro é que a responsabilidade é do Governo de entregar ao Tribunal Constitucional a entidade para poder funcionar. Muito obrigado. E agora, pergunto se o Bloco de Esquerda deseja participar neste diálogo. Certamente, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza, faz favor. Muito obrigado. Eu queria, naturalmente, começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e dizer-lhe e agradecer-lhe a sua intervenção, com informação bastante detalhada, sobre a prospecção de mercado que foi feita a respeito de um edifício para a instalação da entidade da transparência. Na verdade, digamos, a novidade da intervenção do Sr. Secretário de Estado é a evidenciação dos vários edifícios que foram objeto de ponderação, não é? E, aliás, devo dizer aqui numa nota que tantos foram os edifícios no centro de Coimbra, que é a prova justamente da desertificação do centro da cidade onde eu resido. Mas isto passado, eu creio que, no essencial, o que quero afirmar é que nós não contribuiremos para nenhum tipo de jogo de tensão entre o Tribunal Constitucional e o Governo e a Assembleia da República relativamente à instalação física desta entidade. O que nós dizemos é que não é compreensível, de modo algum, que, seja por força de jogo institucional ou seja por outra razão qualquer, a entidade da transparência não esteja ainda em funcionamento. E, portanto, digamos, puxar a brasa para a sardinha do Governo, ou para a sardinha do Tribunal Constitucional, ou para a sardinha da Assembleia da República, é o que menos importa, com toda a franqueza. E, portanto, queria sublinhar que o que nos interessa é que realmente haja condições para a instalação da entidade e que isso seja feito com a maior urgência. O Sr. Secretário de Estado avança com uma sugestão que já tinha sido referida também pelo Presidente do Tribunal Constitucional, que é de uma instalação faseada no edifício que aparentemente foi escolhido e, portanto, isso facilita, digamos, uma entrada em funções da entidade para a transparência, ainda que de uma forma não plena, mas é importante que isso se verifique e, portanto, estaremos desse lado. Na verdade, o que mais nos preocupa, e isso já o dissemos várias vezes e volto a dizê-lo agora, é que haja uma plataforma informática robusta, ao mesmo tempo ágil, dotada de todas as condições de segurança, para justamente o funcionamento da entidade da transparência, que vai ser feito justamente com essa base digital e não com base, digamos, numa materialidade física que pertence a outras eras. E pronto, e é isto que quero dizer e, portanto, todos os passos que sejam dados no sentido da instalação merecem o nosso apoio. Tudo aquilo que pertence ao domínio do jogo, enfim, de tensão entre as várias entidades, nós não entraremos nesse jogo porque já vimos onde é que isso nos deixa e isso é totalmente inaceitável, quer para o Parlamento, quer para o combate pela transparência no exercício de funções públicas e de funções políticas e de altas funções públicas. E é isto, muito obrigado. Muito obrigado também. Creio que não teremos a participação do PCP e do CDS.
Pergunto se o Sr. Deputado André Silva deseja usar da palavra. Sim, Sr. Presidente. Está-me a ouvir? Faz favor então, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Deputado André Silva. Sim, senhor. Está-me a ouvir, não está, Sr. Sim, Presidente? sim, sim. Muito bem. Renovo os cumprimentos. Cumprimento todos os presentes, o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, Dr. Miguel Cruz. Começo por congratulá-lo por não ter pedido uma audiência à porta fechada, ou por ter exigido que o requerimento do Partido Socialista para vir falar deste assunto não tenha sido à porta fechada, porquanto esta Comissão aceitou o pedido do Sr. Presidente do Tribunal Constitucional para que, sobre exatamente esta matéria, com menos detalhe, inclusivamente, que o Sr. Secretário de Estado aqui veio oferecer-nos, que fosse à porta fechada e esta Comissão assim o aceitou. E, portanto, nos dias que correm, é importante congratular todas as pessoas que vêm à Assembleia da República que não pedem uma audiência à porta fechada para cumprir uma agenda opaca. E, portanto, agradecer-lhe a sua presença nesta audição para discutir a criação da instalação de entidade da transparência, que tem sido, de facto, uma verdadeira via sacra e que, por falta de vontade do Governo e do Partido Socialista e por conivência de algumas forças políticas deste Parlamento, tem descredibilizado o poder político junto dos cidadãos e dado a ideia que há aqui um desejo propositado de opacidade que espero que não corresponda à verdade. Nesta audição, o PAN lembra que, contrariamente a outros, não tem dúvidas da utilidade que a entidade da transparência pode ter para assegurar uma melhor e mais especializada fiscalização das obrigações declarativas dos titulares de altos cargos públicos e de cargos políticos e, assim, assegurar não só o maior rigor no cumprimento da lei, mas também a melhor prevenção da corrupção e dos conflitos de interesse. Mas para que a entidade da transparência sirva para atingir estes objetivos, precisa de meios financeiros e de vontade política do Governo para os assegurar. E esta vontade política não tem estado presente e esta história começa no Orçamento de Estado de 2020. Logo nessa ocasião, o Governo mostrou-nos a sua vontade na existência da entidade de transparência, prevendo na proposta de lei do Orçamento a atribuição apenas de 1.169.000 euros, verba muito abaixo da sinalizada pelo Tribunal Constitucional ao Governo. Segundo o anterior Presidente do Tribunal Constitucional, esta verba tinha que ser acrescida de 646.000 euros se se queria criar apenas criar a entidade de transparência, ou seja, 1.831.000 euros, se queria assegurar que, para além de ser criada a entidade, iniciaria também o seu funcionamento em 2020. E, pois bem, o PAN propôs o acréscimo da verba que permitia o funcionamento da entidade em 2020, mas tal foi chumbado pelo voto contra do PS, PSD e PCP e a abstenção do CDS. Mas o problema nem foi o facto de ser rejeitada a proposta do PAN, que era a única que dava resposta, que nos pedia ao Tribunal Constitucional. O problema foi o Parlamento ter aprovado uma proposta do PS com os votos a favor do PS e da Iniciativa Liberal, que aumentava os recursos de entidade da transparência em 646.000 euros, em mais 646.000 euros, mas que, de acordo com a fundamentação da proposta, o fazia à conta da utilização do saldo de gerência do Tribunal Constitucional transitado de 2019. E, portanto, traduzindo por miúdos, o que aconteceu foi o orçamento foi dar com uma mão aquilo que se retirava com a outra, algo que, não sendo um reforço efetivo de verbas, foi uma invasão da autonomia financeira do Tribunal Constitucional, que só foi possível porque o PS o propôs e porque o PSD e o PCP se juntaram ao Partido Socialista para chumbar propostas como a do PAN que evitavam esta invasão. Na altura, denunciámos esta situação, mas ninguém quis saber. No decurso de 2020, com a pandemia como justificação para tudo e mais alguma coisa, vimos o surreal de haver dinheiro para a criação formal da entidade da transparência, mas vimos o Tribunal Constitucional de mãos atadas devido à inércia do Governo, que não atribuiu, conforme era seu dever, uma sede para a entidade da transparência e uma vez mais aqui o PAN agiu denunciando publicamente a situação e propondo em sede de Orçamento de Estado uma proposta aprovada apenas com o voto contra do CDS e a abstenção do PCP, que previa uma norma que vinculava o Governo a assegurar uma sede para a entidade da transparência no prazo de 60 dias após a entrada em vigor do Orçamento de Estado, ou seja, para o início de março. Mais uma vez, no Orçamento de 21, vimos o filme 2020 repetido, 646
1.000 euros a menos na proposta inicial do orçamento. O PAN propõe uma proposta que assegura um reforço de verbas sem invasão da autonomia financeira do Constitucional, que é chumbada com o voto contra do PS e do PCP e a abstenção de sempre do Partido Social Democrata. E acabou por se aprovar uma proposta do PS, com o voto contra do CDS e do PCP, que previa um reforço das verbas de entidade da transparência em valor similar ao que o PAN propunha, mas mais uma vez, como em 2020, com base na aplicação de saldos de gerência do ano 2020. Ou seja, de novo, uma invasão da autonomia financeira do Constitucional que poderia ter sido evitada se a proposta do PAN fosse aprovada. Sr. Secretário de Estado, os reforços das verbas ocorridas em 2020 e 2021 foram em valores de pouco mais de 600 mil euros, ou seja, verdadeiros amendoins orçamentais que em nada punham em causa o equilíbrio das contas públicas, e o que lhe pergunto é que se acha que, atendendo a estes baixos valores envolvidos, era mesmo necessário recorrer à aplicação de saldos de gerência e assim invadir a autonomia do Tribunal Constitucional. Finalmente, e para terminar, não posso deixar de lhe falar no programa de estabilidade, que nos levantou grandes preocupações, uma vez que, no respectivo anexo 4, prevê que este ano e no próximo, que vai haver um corte de 264 milhões de euros nas despesas dos órgãos de soberania. Isto significa que, num contexto em que sabemos que os riscos de corrupção são maiores, teremos um subfinanciamento às claras de instituições tão importantes como o Tribunal de Contas, a Entidade de Contas e a Entidade da Transparência e o Tribunal Constitucional. O Sr. Ministro das Finanças ainda não soube explicar este corte e o Sr. Secretário de Estado está em condições de nos explicar porquê este corte, sabe explicar-nos em que medida serão a Entidade da Transparência e o Tribunal Constitucional afetados por este corte. Muito obrigado. Muito obrigado também, Sr. Deputado. Cheguei agora assim ao fim da ronda com as intervenções dos Srs. Deputados que desejaram usar da palavra. E é por isso o momento de devolver a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar abordar as questões, enfim, não propriamente por ordem, tentando juntar aqui alguns temas, enfim, focando naquilo que era o objeto da audição e, portanto, as principais questões que decorrem do tema da disponibilização das instalações à entidade para a transparência. Bom, em primeiro lugar, eu não vejo razão para estar a pedir uma audição à porta fechada. Enfim, acho que o ponto de situação que foi feito, é bom que se perceba isto e gostava de reafirmar este aspecto. O ponto de situação que foi feito é um ponto de situação histórico, de facto, e olha para o passado, mas que tem como único objetivo percebermos um bocadinho aquilo que de facto se esteve a fazer e que se esteve a fazer em articulação com o Tribunal Constitucional. Não há aqui qualquer tipo de, nesta matéria, qualquer tipo de tensão ou qualquer tipo de problema. Há um relato daquilo que tem vindo a ser feito e para se perceber um bocadinho quais são as consequências temporais que as várias escolhas estão a ser feitas, porque há pouco era mencionado que aquilo que se pretendia era que o Governo disponibilizasse as instalações em condições de utilização chave na mão. Mas o problema é que não é possível fazer essa disponibilização chave na mão. Pelo menos não face àquilo que são as opções do próprio Tribunal Constitucional, que é, face a um determinado conjunto, a uma instalação, definir um conjunto de requisitos de que necessita para poder utilizar essas instalações. E isso é indiferente de quais são as instalações, se é a instalação A, a instalação B, o edifício C, se é na Fernando de Magalhães, se é em Aveiro, se é onde for, os requisitos são exatamente os mesmos. E aquilo que nós fizemos foi disponibilizar instalações que estão em condições de ser usadas, porque elas estavam a ser usadas no atual momento. Precisamente, uma das coisas que nós fugimos por questões temporais foi de disponibilizar instalações que não tivessem condições de ser utilizadas. Claro está, que se percebe, Tribunal Constitucional, Entidade para a Transparência, qualquer outra entidade, que entra para umas determinadas instalações, tem um determinado conjunto de requisitos de adaptação das instalações. Aquilo que eu tive o cuidado de chamar a atenção é que o tipo de requisitos e a dimensão de requisitos condicionará normalmente o tempo em que as instalações podem ser disponibilizadas. Agora,
As instalações estão disponibilizadas. Insisto, a possibilidade de uma utilização de natureza transitória está disponibilizada. A questão é sempre a mesma. Olhemos para o futuro. O que é que está em cima da mesa neste momento? Uma combinação de um conjunto de requisitos mínimos. Esses requisitos mínimos estão a ser analisados neste momento para que se possa entrar em processo de obra tão cedo quanto possível e que as instalações possam ser disponibilizadas com aqueles requisitos. Pergunta sobre a capacidade técnica do Tribunal Constitucional e que não tem capacidade e, portanto, que é preciso alguém dar o apoio. Desde o princípio que nós esclarecemos isto, e ainda em 2020, quando já estava em cima da mesa o Colégio de Santa Rita, ou Palácio dos Grilos, como mencionou há pouco. A Universidade de Coimbra disponibilizou-se para fazer as obras. E o Governo disponibilizou a STAMO para apoiar a Universidade de Coimbra em todos os processos, de forma a permitir que o processo seja relativamente célere. E, portanto, o Tribunal Constitucional, a única coisa que tem que fazer é, porque os tem, dizer-nos quais são os requisitos. Entregou-nos os requisitos, versão final, admitimos, no dia 27 de abril. E, portanto, está tudo em preparação para poder lançar as obras. Mas, portanto, o Tribunal Constitucional, que naturalmente não sabe conduzir um processo desta natureza, não tem que conduzir o processo desta natureza. Define quais são os requisitos, como é que quer o espaço configurado e essas obras serão conduzidas pela Universidade de Coimbra com o apoio, portanto, com o apoio da STAMO. E essas obras são pagas diretamente pela Universidade de Coimbra. Portanto, foi assim que o exercício foi montado. Depois, mas, portanto, isto para dizer, o exercício tem sido feito em colaboração com o Tribunal Constitucional. Não há aqui nenhum tipo de mal-entendido. Houve um processo de escolha, isto é, o Governo optou por não chegar a identificar um edifício e dizer assim, este edifício está aqui nestas condições. Optámos por não o fazer. Aliás, desde o primeiro dia, o Tribunal Constitucional estabeleceu um determinado conjunto, e bem, digo eu, determinado conjunto de requisitos que teriam que ser cumpridos. Se esses requisitos, se era fácil encontrar um imóvel que cumprisse esses requisitos a priori, com dimensão, localização, etc., não. E foi por isso que este exercício demorou certamente mais tempo do que todos gostaríamos. Pergunta. Se os servidores têm ou não que estar no Colégio de Santa Rita, se a informação a carregar nos servidores onde está, isto não constou das conversas, não consta destas conversas, nem eu consigo, apesar das características estarem definidas, e há muito este tema da segurança, dos acessos, da separação de acessos, esse é um tema que está em cima da mesa, de espaço para servidores, isso existe. Não sou capaz de responder, também penso que não me compete a mim responder a essa pergunta, sobre se os servidores vão ficar ali instalados, se os servidores vão ficar instalados aqui em Lisboa. Não sei, não consigo responder a essa pergunta, nem isso foi detalhado. Ou na Serra da Estrela, ou noutro sítio qualquer seguro. Não foi objeto de discussão. Aquilo que nós optámos por fazer foi precisamente cumprir com os requisitos que o Tribunal Constitucional foi estabelecendo. E, desse ponto de vista, eu percebo as preocupações, porque o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional traduziu-nos exatamente o mesmo tipo de preocupação em relação ao tempo de obras, etc. O que nós procuramos precisamente acautelar pela equipa técnica, quer da Universidade de Coimbra, quer da STAMO, que acompanhou e que explicou o que é que era necessário fazer, o tempo que ia demorar e que se trataria do assunto sem haver aqui grande preocupação por parte do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional tem uma equipa técnica que montou e que tem servido de interlocutor para a definição destes requisitos e, portanto, as equipas técnicas, digamos, das três entidades têm falado entre si, o que, espero eu, levará ao arranque definitivo das obras num prazo
num prazo relativamente curto. E, portanto, esta tem sido a nossa preocupação. E eu gostava muito de assinalar isto, não há aqui nenhum tipo de gestão nesta apresentação que foi feita, ou na descrição, qualquer gestão de tensão. É uma apresentação factual daquilo que foi o trabalho que foi preciso realizar e que foi, eu já insisti nisto, feito em articulação com o próprio Tribunal Constitucional e numa articulação fácil, quer com o anterior Presidente, quer com o atual Presidente. Em relação às questões, e penso que é o que me falta, em relação às questões de natureza orçamental. No orçamento de 2021 ficou incluído, está no mapa de transferências, 116, o reforço do orçamento da entidade para a transparência em 646 mil euros destinados às suas despesas de funcionamento através da aplicação de saldos, assegurando um orçamento de despesa total de 19.484.714 euros do Tribunal Constitucional. E é isto que foi feito. Portanto, este reforço do orçamento que foi realizado. Não me parece, com toda a franqueza, que isto mexa, seja onde for, ao belisque à autonomia do Tribunal Constitucional. Não me parece que isso esteja, de alguma forma, em causa. Mas também direi, naquilo que à instalação para a entidade para a transparência está em causa, que, em primeiro lugar, não me parece que o orçamento seja uma restrição ativa para a instalação da entidade para a transparência, por vários motivos. O primeiro motivo é porque, de facto, nós já estamos, na prática, já estamos em maio, e eu já tive a oportunidade de o dizer, a realização das obras nas instalações ocorrem por conta da Universidade de Coimbra e, portanto, isto significa necessariamente que o impacto de natureza orçamental da instalação da entidade para a transparência em 2021 não me parece que constitua de alguma forma uma restrição ativa, sendo que em qualquer circunstância o compromisso do Governo nesta matéria é claro, aquilo que nos preocupa é que a entidade da transparência possa começar a funcionar tão cedo quanto possível, sendo que a nossa opinião é que há aqui vários calendários que podem ser geridos em simultâneo, mas que no que diz respeito à instalação física, temos em curso, face aos requisitos e aos pedidos do Tribunal Constitucional, todos os trabalhos que levam à conclusão do processo, mas qualquer solução de natureza transitória que seja necessária, obviamente, será devidamente assegurada e, insisto, não será certamente por falta ou por qualquer condicionalismo de natureza orçamental que a entidade para a transparência não deixará de nascer e de se instalar fisicamente, pessoas e enfim, a instalação, digamos, informática que considerarem mais adequadas. Já agora esqueci-me de dizer, não foi esse o critério, já o disse há pouco, não foi esse o critério, nem nunca seria esse o critério foi sempre tempo de disponibilização, mas o Colégio de Santa Rita, em matéria de custos associados ao arrendamento, obviamente tem um enquadramento que também aqui nós consideramos que seria favorável. Enfim, isto tem essencialmente a ver com o facto, digo eu, de a própria Universidade de Coimbra considerar e valorizar muito a instalação da entidade para a transparência naquela localização. Isto é, há aqui de facto um interesse e um empenho de um conjunto de entidades para que a entidade para a transparência se localize o mais rapidamente possível naquelas instalações e, portanto, estas entidades tudo farão para que se consiga concretizar isso tão rapidamente quanto possível. A renda expectável, já julgo que se esqueceu. A renda expectável, obviamente, o valor que nós temos é o valor de referência inicial, tudo depende do valor das obras que venham a ser realizadas e depois serão, obviamente, as obras realizadas valorizam o edifício e, portanto, depois, obviamente, terão uma consequência sobre o valor da renda. A renda apresentada inicialmente eram 2.000 euros mês. É expectável que isto suba, enfim, veremos, face àqueles últimos requisitos que foram introduzidos, é natural que a renda suba para valores da ordem dos 3.000 euros, enfim, veremos a versão final. Parece-me um valor muito aceitável para a localização que é
e para a qualidade das instalações. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos dar por concluída esta nossa audição. Eu julgo poder interpretar o sentimento geral de todos os senhores deputados, independentemente da abordagem específica de cada um, de que nós temos nesta Comissão uma pretensão de que não seja possível, na próxima Lei do Orçamento, ter que voltar a introduzir normas especialmente dedicadas à concretização desta matéria, na expectativa de que as questões suscitadas na colaboração institucional que o Sr. Secretário de Estado aqui referiu sejam efetivamente concretizadas. E essa concretização naturalmente passa pela sediação da entidade, passa pela definição da localização física dos servidores que são indispensáveis ao funcionamento da plataforma, passa pela criação da própria plataforma eletrónica e o seu regular funcionamento, e isso são, digamos, os pressupostos indispensáveis a que o sistema que foi legalmente concebido possa entrar plenamente em funções. Nós, pela parte desta Comissão, quer na articulação com o Tribunal Constitucional, quer agora e antes com o Governo, tudo procuramos fazer no sentido de sensibilizar para que a vontade do legislador possa ser concretizada o mais cedo possível e nas melhores condições possíveis. Sr. Secretário de Estado, obrigado pela sua participação. Senhores deputados, vamos continuar os nossos trabalhos, depois de nos despedirmos do Sr. Secretário de Estado.